Certamente a redação da Unicamp é extremamente desafiadora para aqueles alunos que não vão muito bem preparados. E nessa aula eu fiz o quê? Eu trouxe uma análise da redação de 2024 para você se preparar muito bem para 2025 e conquistar aquela vaga dos seus sonhos. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E antes da prosseguimento a essa aula propriamente, que eu sei que vocês estão muito ansiosos, faz o seguinte, já curte esse conteúdo aqui no comecinho, já compartilha essa aula para chegar cada vez mais longe e faz também aquela gentileza de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, tendo em vista que, olha só, mais de 90% do pessoal que consome aqui o nosso conteúdo não é inscrito e nem sequer curte esse conteúdo. Então ajuda a gente a mostrar para o YouTube que nós somos relevantes e também contribui para nós atingirmos a nossa meta de 2024, finalzinho para 25, chegarmos a 20 mil inscritos. Pode parecer pouco para você, mas para nós todos aqui é um grande sonho que justifica o nosso trabalho. Dito isso, vamos então analisar o tema de redação da Unicamp 2024. Vale lembrar que nós dividimos o conteúdo da Unicamp em duas aulas, porque esta banca traz sempre duas temáticas, duas propostas. E o aluno, quando vai fazer a prova, pode escolher entre uma e outra, beleza? Então, nessa aula, nós vamos abordar, analisar e trazer o modelo tendo em vista a temática A. E para começar a nossa análise, eu trago aqui para vocês o tema de redação, na verdade, a comanda de redação, ok? Editor, sobe para mim, por favor, para que a gente possa ler com calma, com cautela cada uma dessas passagens e assim você também possa entender como funciona os critérios de elaboração, de redação, de comanda de redação da banca Unicamp. Vamos lá! Você foi estudar para o vestibular na casa de um colega de classe em um final de semana. Lá em meio a leituras e resolução de exercícios, você percebeu a presença de uma empregada doméstica trabalhando de dia e de noite. Então veja que esse primeiro momento é sempre o processo de contextualização, em que você se familiariza com um problema. Semelhante que acontece também em várias situações nos enunciados de matemática, em que você é contextualizado a uma situação problemática hipotética, aliás, né? Então, da mesma forma, então veja, você foi estudar na casa de um colega para o vestibular e presenciou constantemente a situação em que uma pessoa, uma empregada doméstica, atuava dia e noite. Isso chamou a atenção. Intrigado, perguntou ao seu colega a respeito da funcionária e foi surpreendido com a resposta, que ela morava em casa, nessa casa, e era considerado parte da família, uma justificativa recorrentemente utilizada para justificar, maquiar a exploração do trabalhador doméstico. Não convencido, então você tem uma espécie de viés crítico, questionador, consciente do que estava acontecendo, você decidiu denunciar aquela situação ao Ministério Público do Trabalho. Veja bem, denunciar significa que você vai colocar em questão e levar o crime suposto às autoridades que vão investigá-lo para realmente comprovar se aquilo é crime ou não. E eu fico pensando na pessoa que elaborou essa proposta, na verdade. Você está sendo talarico de alguma forma, X9, né? Mas claro que é papel de cidadão, obviamente, provocado pela Unicamp, denunciar uma situação, qualquer que seja, com familiar ou amigo, que diga respeito a um crime, é óbvio. E assim, você deveria elaborar uma carta denúncia em que você deveria fazer o seguinte, ter esse prosseguimento também. Vale lembrar que sempre temos entre 2 e 3 propostas temáticas, que são as letras A e B, que são exigências trazidas para a construção dessa redação. Nesse caso, nós tivemos 2, né? A e B. Vamos ler. Descreva uma situação testemunhada na casa do seu colega que pode ser considerado crime. Então, você viu e pode ser considerado crime, é isso que você tem que fazer, contextualizar essa situação, até porque você precisa formalizar, obviamente, essa denúncia. E letra B, argumente no sentido de defender os direitos daquela empregada doméstica.
Você deve obrigatoriamente se apropriar de elementos da coletânea a seguir, na sequência temos 6 textos, demonstrando leitura crítica dela na elaboração do seu texto. Vale lembrar que uma das características da Unicamp é que você deve obrigatoriamente recrutar elementos da coletânea para justificar e consolidar e embasar a produção do seu texto. Veja que não é simplesmente copiar, né, parafrasear, mas usar criticamente, usar produtivamente na elaboração da sua redação. Bom, gente linda, entendido a proposta, ainda pode ter ficado aquela pulga atrás da orelha, aquela dúvida quando se trata do gênero em questão. Carta-denúncia. Pô, professor, o que é uma bendita de uma carta-denúncia? E claro, para não te deixar desamparado, perdido, como um náufrago, eu trouxe aqui então para você a estrutura que a gente vai trabalhar de maneira bem sucinta para ter uma ideia mais clara de como proceder na elaboração desta redação especificamente. Toda vez que a gente fala de uma carta-denúncia, veja que eu tenho o termo carta, eu estou falando de um gênero epistolar que deve proceder com a construção formal de estruturas como, por exemplo, número 1, cabeçalho. Tem que ter um cabeçalho que identifica uma data, o local, aliás, o local primeiro, depois a data de envio dessa correspondência desta carta. Número 2, você deve estabelecer um vocativo como em qualquer carta, só que nessa carta especificamente, o vocativo deve ser destinado sempre com a identificação tanto da pessoa que você quer, a autoridade, a alta autoridade, assim como também pode ser o órgão, nesse caso o Ministério Público. Na sequência nós temos a terceira estrutura, que é o nosso corpo do texto. Esse corpo do texto é a parte mais volumosa. Vale lembrar que a carta-denúncia é um gênero textual argumentativo, em que você deve contextualizar adequadamente num primeiro parágrafo, ou seja, apresentar o problema, semelhante ao que a gente faz numa introdução de uma dissertação. Nessa introdução, apresentar inclusive uma espécie de tese e até mesmo estabelecer proposições, que é aquilo que você pretende desenvolver ao longo do seu processo de argumentação. A segunda estrutura desse corpo de texto é o nosso desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai selecionar entre 1 a 2 parágrafos para você argumentar mesmo, como você faz, de novo, reproduzindo as ideias que são defendidas, ou a estrutura que é defendida na dissertação convencional. E por último, no corpo do texto, na terceira parte desse corpo do texto, você tem a conclusão, o fechamento, em que você nada mais faz do que encerrar, fechar, concluir todo o raciocínio, enfatizando principalmente, ratificando principalmente a necessidade de alertar as autoridades para proceder com as investigações, nesse caso de denúncia. A quarta estrutura é a despedida, gente linda. Então, veja de novo, nós temos o cabeçalho, vocativo, corpo do texto e depois a despedida, uma despedida formal, obviamente. E por último, quinta parte, é a nossa assinatura. Só que cuidado, tá? A Unicamp deixava muito claro nas orientações desse tema de redação que não era possível assinar o próprio nome, então é uma parte que você vai descartar se não tiver nenhuma orientação mais específica. Simplesmente deixa de colocar assinatura, mas supondo que você vá fazer futuramente uma carta-denúncia por algum problema, então nesse caso você tem que trazer uma assinatura sim. Não, de novo, nesse caso da Unicamp, porque veja que uma das questões que envolve a condição de anulação da redação é você se identificar. Então não poderia cair nessa armadilha de colocar a sua assinatura, as iniciais do seu nome ou seu nome por extenso. Beleza, professor, agora já sei como desenvolver estruturalmente uma carta-denúncia. E agora o que a gente faz? Agora, meu caro, você tem que fazer a leitura dos textos motivadores, porque eles são fundamentais. Gente, são extremamente fundamentais. Claro que em toda proposta é muito importante, mas a Unicamp tem um papel mais importante, mais relevante, mais basilar ainda, porque se trata de informações que vão ser utilizadas e recrutadas inteligentemente no seu texto. Então precisa sim apontar, listar, meio que grifar as partes mais importantes que de repente você pode estrategicamente utilizar na elaboração da sua carta-denúncia. O primeiro texto, então, editor, sobe para mim trazer algumas informações de ordem estatística. Veja comigo. O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 1.443 pessoas em condições análogas à escravidão no primeiro semestre de 2023. Só no primeiro semestre, beleza? O número foi bem maior se contabilizar todo o cenário de 2023. É quase o dobro do total de 771 resgates feitos em todo o primeiro semestre de 2022. Os registros cresceram especialmente após a liberação de trabalho
trabalhadores encontrados em situação degradante em vinícolas do Rio Grande do Sul em fevereiro. Veja que esse caso repercutiu mais e deu mídia para esses eventos de trabalho análogo à escravidão, o que pode ter estimulado bastante denúncia também, tá? Os dados oficiais sugerem um aumento de casos de escravidão contemporânea no Brasil, mas a questão é: aumentaram os crimes ou as denúncias? Olha só o questionamento interessante que esse texto traz também, que você poderia de alguma forma recrutar na elaboração da sua redação. De fato, a fiscalização aumentou desde o início do governo atual. Até junho de 2023, foram realizadas 177 ações contra 63 no mesmo período de 2022. Os 4.443 resgates são o maior resultado nos últimos 12 anos. Deu para perceber que esse texto 1 poderia ser utilizado para consolidar a sua tese, trazendo argumentos persuasivos, dados estatísticos, inquestionável, não é? Já o texto número 2 era um relato que fazia com que você tivesse ideia da grande dimensão do problema de exploração em relação ao trabalho doméstico. Vamos comigo. Saí de Belo Horizonte com 19 anos e fui para o Rio de Janeiro trabalhar como empregada doméstica. Fiquei mais de 50 anos com a mesma família. A patroa providenciou meus documentos pessoais e carteira de trabalho. A carteira nunca ganhou uma assinatura, fazia tudo na casa e levava as crianças para a escola. Vi os filhos crescerem, se casarem e até nascer um neto da patroa. Morava num condomínio fechado e passava o tempo todo fazendo serviço de casa. Não podia parar para sentar, a patroa reclamava. Na hora de dormir eu colocava um colchonete no chão do escritório, olha só a degradação. Não reclamava porque não tinha outro lugar para morar. No começo, a dona da casa era boa para mim e comprava minhas roupas. Nunca tirei férias na vida e também não tinha salário. Ela me falava que o meu salário ajudava nas compras de casa. Olha só que absurdo. Quando a patroa bebia, ficava violenta, aí me batia sem motivo. Eu já não aguentava mais o sofrimento que estava passando ali. Às vezes chorava escondida nos cantos. Um dia falei tudo o que acontecia para a vizinha, que sempre me vigiava e via a patroa me xingando. Fui resgatada em setembro de 2021. Veja, mais de 50 anos em situação análoga à escravidão. É muito tempo numa situação de sujeição como condição de empregada doméstica explorada constantemente por uma família que configura aquela ideia, né, como se fosse da família. Ele é membro da família, como se fosse da família. Um relato para deixar a gente comovido mesmo e internalizar essa ideia crítica de responsabilidade do cidadão, de nós, em denunciar situações como essa. Olha só o Unicamp, sempre muito crítica, muito criteriosa com seus temas, nos orientando e nos trazendo uma visão mais ampla, né, tirando o estudante da bolha em que ele se encontra. Já o texto 3, cara, é um chute no estômago de muitas pessoas que vivenciaram a época de ouro do sítio do Pica-Pau Amarelo, década de 80, 90, nova edição em 2000, como eu também vivenciei. E às vezes a gente nunca se depara naquele desenho infantil baseado numa leitura aí de Monteiro Lobato de anos anteriores, né? Uma realidade que ele retratava ali e que configura muito bem a questão do trabalho mesmo, da exploração do trabalho doméstico, na figura da tia Anastácia. Ela é como se fosse da família, mas não é da família, ela é explorada. Veja que interessante esse olhar mais clínico por trás de um viés ideológico que Monteiro quis passar em suas construções e suas narrativas e que a gente nem se dava conta. O texto número 4 trazia o seguinte dado: uma herança se transfere de geração em geração. Exemplo disso é a perpetuação da escravidão dentro dos homens. Nosso tipo de consciência, de ideologia, né, de valores ideológicos da nossa formação. O que gera a ralé de novos escravos hoje em dia, ainda que formalmente não exista mais escravidão. O caso atual da exploração da ralé brasileira pela classe média para poupar tempo de tarefas domésticas sujas e pesadas, que lhe permite utilizar o tempo roubado a preço vil em atividades mais produtivas e mais bem remuneradas, mostra uma funcionalidade da miséria. Essa luta de classe silenciosa exime toda uma classe dos cuidados com os filhos e a vida doméstica, transformando o tempo poupado em dinheiro e aprendizado qualificador. A classe roubada, no caso, é condenada eternamente a desempenhar os mesmos papéis secularmente vis. Ou seja, por trás da exploração de uma classe trabalhadora, de domésticos, muitas vezes, estão aquelas pessoas que se apropriam das horas roubadas de trabalho doméstico pesado, insalubre, para atividades melhor remuneradas. Então o ganho é muito maior. Eu não apenas deixo de pagar e remunerar adequadamente esses trabalhadores domésticos, eu vou além.
Eu uso o tempo que eles me poupam para investir em mim mesmo e aumentar mais ainda a minha renda, a minha lucratividade em atividades que são melhor consideradas. Cara, é um negócio que se perpetua até hoje e a gente está vendo pelas informações do texto 1 que realmente são bem recorrentes. Já o texto número 5 trazia um viés crítico, irônico, sarcástico, a partir de uma leitura, de um pensamento, de uma ideologia que reinava até a segunda metade do século XX. Veja essa crônica, esse trechinho. Se você, leitor amiga, não sabe como transformar sua empregada doméstica em auxiliar responsável amiga da dona de casa, não sabe como conseguir e manter a tão sonhada paz doméstica e, sobretudo, como não perder na luta para não ficar fazendo o trabalho da empregada deixando de lado seus afazeres normais, eis aqui alguns jeitinhos astutos para amaciar, domesticar, enfim, domar como um bicho brabo a sua empregada. Ou seja, sugestões irônicas, claro, né, sarcásticas, trazidas por esse texto, que tem como objetivo domesticar a trabalhadora, para que ela possa fazer efetivamente o seu trabalho, e é uma espécie de manipulação, né, psicológica. Antes de mais nada, se sua empregada não possuir rádio próprio, forneça-lhe um. Dê as ordens em tom calmo e firme para não despertar a fera que existe em cada um de nós. Use a estimulante fórmula nós. Essa parte é muito irônica, né? Por exemplo, hoje nós vamos comprar peixe. Nós não, né? Ela, empregada. Precisamos fazer faxina aqui na cozinha. Nós não, a empregada. Truques como esses e outros mais compõem o Guia Prático da Mulher Independente, intitulado A Aventura de Ser Dona de Casa. Dona de Casa versus empregada. Um assunto sério visto com bom humor, escrito por Tânia Kaufman em 75, com apoio da irmã, a escritora Clarice Lispector. Então veja que é uma espécie de manual crítico, na verdade, uma crônica para ironizar toda essa situação trazida pela manipulação dos empregados, para que eles possam trabalhar mais felizes e sem questionar os patrões. E pode apostar que esse tipo de pensamento persiste na atual conjuntura para manipular muita gente ainda. E por último, o texto 6. Eu sei que essa aula vai ficar um pouco longa, mas é fundamental nós analisarmos todos eles, tendo em vista a relevância de cada um deles. Trazia dados do IBGE acerca, inclusive, das leis, né, que vicegem hoje, inclusive a PEC das empregadas, que completou 10 anos em 2023. Vamos fazer a leitura. Dados recentemente divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por ocasião dos 10 anos da proposta da emenda constitucional das domésticas, mostraram que houve retrocessos nos últimos anos nas garantias dadas à categoria de trabalhadores domésticos. Trabalho doméstico não é favor, é uma profissão. Se hoje temos queda no número de carteiras assinadas em nossa categoria, é porque estão sonegando nossos direitos para burlar a lei. Se a elite brasileira quer ter empregados em casa, então precisa se conscientizar sobre o cumprimento dos direitos trabalhistas de quem emprega, afirma Maria Isabel Monteira, presidenta do Sindicato de Trabalhadores Domésticos do município do Rio de Janeiro. Então, veja que apesar de completar 10 anos, não é um momento para comemorações, porque se houve uma ampliação desses direitos e eles não estão sendo respeitados, então significa que a exploração desses trabalhadores perpetua e a lei pouco se configurou como efetiva para poder conscientizar empregadores a atuar dentro dos trâmites legais e precisam ser denunciados. Veja, novamente a gente chega no mérito da relevância da denúncia. Você, como cidadão, tem grande responsabilidade ou corresponsabilidade quando vê uma situação e não denuncia. Olha como a Unicamp realmente é grandemente crítica no sentido de fazer com que você amplie a capacidade de reflexão acerca de um problema que é bem atual. Beleza, professor, entendi todos os seus motivadores. E agora, como que a gente deveria proceder nessa redação? Gente, eu vou trazer para vocês na sequência o meu modelo de redação aqui, tá? Que é um modelo pautado nas orientações todas formalmente feitas por essa banca. Então, não quer dizer que você deve se limitar a esse único modelo, mas claro que ele vai já lhe trazer uma ideia mais clara de como proceder. Só que antes de ir para o mérito desse conteúdo, peço a gentileza para que vocês conheçam um pouquinho mais da Corrigme do nosso trabalho a partir das nossas redes sociais. Gente linda, vocês estão esperando o que para acessar o nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Facebook? Cara, tem muita informação rolando lá.
informações e conteúdos diários praticamente que a gente posta nos nossos stories, nos nossos reels. Então vale a pena você seguir para ter esse conteúdo de qualidade de graça, gente. É muita coisa boa para você. E outra, é uma troca, né? Vocês dão aquela força pra gente crescer também nas redes sociais e a gente poder se consolidar, né, como uma grande plataforma de produção de conteúdo, de educação. Dito isso, vamos então pro nosso texto. E olha, eu trouxe uma legendinha bacana para vocês que o meu editor vai colocar para identificar cada uma das partes ou como você deveria proceder para a composição dessa carta denúncia. Aí você não vai perder nada, tá? E mesmo assim, se ficarem dúvidas, vocês sabem, pode deixar nos comentários o seu questionamento que o Japa responde. Vamos lá então, editor, sobe para mim o primeiro trecho. Veja que nesse caso eu trouxe 3 estruturas já nesse primeiro slide, nessa primeira parte. Veja que nós temos a primeira parte que é o cabeçalho. Olha a data que eu coloquei, é uma data que antecede, ou melhor dizendo, é a data do dia da prova da Unicamp, né? Campinas, 3 de dezembro de 2023, que é o nosso cabeçalho com a orientação do local, assim como também da data. Na sequência, a gente coloca o vocativo. Lembra que o vocativo, ele pode ser uma pessoa que é uma autoridade, mas também pode ser para um órgão. Então, nesse caso, eu escolhi o órgão a quem eu vou destinar essa carta, que é o Ministério Público do Trabalho, e sempre se lembrando de colocar uma vírgula depois, porque é uma espécie de vocativo, chamamento, ok? E depois eu trouxe para vocês o que? A apresentação, a nossa introdução, que é o corpo do texto, o primeiro parágrafo equivalente ao corpo do texto. Veja o que a gente fez aí como conteúdo. Sou estudante do ensino médio e cidadão crítico quanto às questões de ordem social. O que eu fiz nesse primeiro momento? Eu me identifiquei. Essa identificação é importante para que você mostre para o seu remetente, para o seu destinatário, melhor dizendo, que você tem alguma propriedade para fazer essa denúncia, para formalizar esse texto, beleza? E, muito atento aos últimos dados levantados pelo Ministério do Trabalho e Emprego neste ano, deparei-me com um crescimento do número de pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão. O que a gente fez já? A gente inseriu criticamente informações do texto número 1. Olha só o que eu fiz. Essa informação foi pertinente, uma vez que permitiu que eu identificasse uma situação de exploração de trabalho doméstico na residência de um colega. Olha só, eu contextualizei toda a situação, quem eu sou, como é importante a divulgação de informações que me embasaram para eu trazer essa denúncia que eu quero formalizar. Já no nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu trouxe 2, eu trouxe essa seguinte situação. Vamos lá comigo. Esclareço melhor a configuração da exploração do trabalho identificado. E aí eu já entrei no mérito do quê? De atender a comanda, uma das propostas temáticas. Eu quero esclarecer melhor o que aconteceu nessa situação que eu identifiquei. Essa família tem sob sua tutela uma mulher que mora na residência e cumpre todos os afazeres domésticos, sem distinção clara de jornada de trabalho. Pude constatar isso ao frequentar o ambiente enquanto estudávamos para os vestibulares, tanto em período diurno quanto noturno, e inclusive aos finais de semana. Ou seja, essa empregada doméstica, ela era constante, não parava de trabalhar. Ou seja, há claros indícios que configuram uma violação das leis trabalhistas que garantem a dignidade às domésticas, instaurada há 10 anos, mas que sofre com constantes ataques. Veja que essas informações foram trazidas do texto número 6. Devido ao silenciamento dessas pessoas, muitas vezes coagidas psicologicamente pelos patrões. Já no desenvolvimento 2, olha o que a gente colocou. Além disso, antes de formalizar a denúncia, questionei o meu colega acerca da situação da doméstica, ao que ele respondeu se tratar de uma pessoa que era considerada parte da família. Esse tipo de discurso é muito recorrente para maquiar a exploração, colocando o empregado como um membro da estrutura íntima da família para que essa seja condicionada a aceitar a sujeição, mesmo que sem a garantia do salário e demais direitos. Veja o que eu estou colocando, eu estou tecendo uma crítica acerca da justificativa trazida pelo colega e que configura claramente uma alusão de mascaramento, uma tentativa de mascarar, de tornar eufêmica a exploração do trabalho. Creio que, inclusive, essa visão romantizada da exploração seja perpetuada historicamente pelo ocultamento do dilema, já que se encontra no seio familiar, já que a empregada se encontra, né?
sendo emergencial que se investigue o caso aqui elucidado o quanto antes. Veja que essas informações foram trazidas do que? Do texto número 3. Então, novamente, a gente fez referência coletânea. E olha só o que eu fiz no finalzinho desse parágrafo que encerra o meu desenvolvimento. Sendo emergencial que se investigue o caso aqui elucidado o quanto antes, porque existe uma emergencialidade que é uma característica da carta denúncia. Não é simplesmente constatar o problema e argumentar que ele existe, mas trazer uma emergencialidade quanto à importância das autoridades tomarem uma atitude. E veja que para fechar esse texto nós trouxemos uma conclusão, o último parágrafo, em que a gente coloca o seguinte: por fim, ratifico a necessidade de autoridades promoverem uma fiscalização a essa residência com o fim de averiguar se, de fato, há crime a fim de guarnecer essa pessoa em seus direitos. Veja que eu estou cumprindo com a proposta temática B, que falava para a gente enfatizar bem essa questão da necessidade dos direitos serem respeitados, tá? Demarco também a fundamental importância de agirem o quanto antes para que se evite que qualquer abuso adicional seja imprimido a ela, não bastando anos de exploração. Então, um fechamento um pouco mais dramático, mais emotivo, com o intuito de chamar a atenção mesmo do alvo, do destinatário dessa carta. Vale lembrar que se trata de uma carta e tem elementos ainda subjetivos, trazidos até mesmo pela primeira pessoa e por percepções subjetivas sobre essa questão da condição dessa doméstica, beleza? E para finalizar essa carta, a gente só traz no finalzinho o quê? Uma despedida. Atenciosamente, zelosamente, pronto, só isso. Porque na sequência viria o quê? Uma espécie de assinatura e a gente não coloca porque não é necessário e porque você pode ter a sua redação anulada. Isso fica bem claro e nítido na própria proposta que porventura você tenha pegado para fazer essa redação em 2023/24. Gente linda do meu coração, chegamos ao final desse conteúdo e mais uma vez eu peço encarecidamente para que você que chegou até esse momento, né, que está interessado, dá uma ajudinha pra gente, se inscreve no nosso canal. Essa sua inscrição é muito importante, porque dessa forma você, sabe, mostra pro canal, pro YouTube, que nosso canal é relevante mesmo em termos de educação, na área de educação, e mostra também que a gente tem um conteúdo significativo e estimula o nosso trabalho para trazer mais conteúdo, mais informação para você. E a gente quer ajudar, mas para isso a gente também precisa daquela força, o Japa tá pedindo encarecidamente para você, beleza? Valeu mesmo, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!